Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente, uma ótima sexta-feira, hoje é dia 14, né? Agora são 4 horas e quase 55 minutos, 4 horas e quase 55 minutos. Eu sempre posto um pouquinho mais tarde o vídeo para você que é inscrito, né, e ativou o sininho, não ficar recebendo notificações aí de madrugada, tá? O tema que eu quero falar hoje, abordar hoje, é um tema, eu tenho recebido muitas mensagens, e-mails, WhatsApp, né, mensagens no WhatsApp, perguntando sobre o dízimo, pessoas que têm dúvidas sobre o dízimo. Então, vamos resolver já essa questão de uma vez por todas, né? As pessoas, bispo, eu tenho dúvidas sobre o dízimo, está no Novo Testamento ou não, está no Velho Testamento ou não. Olha só, embora o dízimo esteja no Novo Testamento e o dízimo não faz parte da lei, porque o dízimo surgiu antes da lei, o dízimo apareceu no livro de Gênesis, e Gênesis está antes da lei de Moisés. Mas vamos esclarecer uma coisa importante. Mesmo que não existisse nenhum versículo bíblico falando sobre a obrigatoriedade do dízimo, mesmo assim, eu, Bispo Fábio, seria dizimista. Porque existe uma promessa de Deus para quem é dizimista. E qual é a promessa? A promessa é que Deus abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medida na vida daquele que é fiel, daquele que é dizimista, daquele que tem um relacionamento de obediência para com Deus. Então, quando chegam essas mensagens para mim, né, eu não estou aqui para ofender ninguém, entenda isso. Meu objetivo aqui não é ofender ninguém. Meu objetivo aqui é esclarecer a palavra de Deus. Mas quando chegam mensagens aqui, dá a entender que essas pessoas, elas estejam procurando algum texto bíblico para deixar de dizimar, de ofertar e dizimar. Então, dá a entender que é como aquelas pessoas que ficam procurando uma brecha na lei para não pagar uma multa, para deixar de pagar um imposto para o governo. Dá a entender isso. É como se a pessoa estivesse procurando uma base bíblica para dizer, pronto, eu estou livre, eu não preciso mais ofertar nem dizimar. Agora, preste atenção, uma coisa importante. Se você faz parte de uma igreja, você pertence àquele corpo, você pertence àquele ministério, você tem uma obrigatoriedade de ofertar e de dizimar naquele ministério. Para e pensa, se você faz parte de um clube, você não tem que contribuir no clube? Se você é um membro de um clube, você não tem que contribuir num clube? Se você faz parte lá do jogo de futebol society, lá na segunda-feira à noite ou na quarta-feira, você não tem que contribuir para você jogar bola lá no society junto com seus amigos de trabalho? Se você não contribui, ou você é um furão, você entra lá, você não contribui. Tá? Todo mundo paga lá para jogar o society, você não paga. Em tudo nós contribuímos. Em todas as áreas da nossa vida necessita de contribuição. Eu fui comprar um lanche do Mac ontem para o meu filho Azaf, e eu, enquanto estava esperando ser chamado, eu estava olhando na nota e estava lá, tributo, R$16 de tributos, ou seja, já veio na nota, já veio descontado ali no pagamento que eu efetuei os tributos estaduais e federais, né? E veja que você compra lá um lanche no Mac e já vem os tributos federais. O que você comprar, não é só lá, em qualquer produto que você compra, já vem os tributos federais, você não reclama, você não pega o telefone, não liga lá para o presidente, para o governador, para o senador, para reclamar, né? Para questionar, para dizer que você não concorda com aquilo. Ou seja, nós contribuímos com tudo. A contribuição, ela faz parte, entendeu? Se você vai lá participar lá, hoje os aniversários está assim, você tem que trazer o kit churrasco. Você não traz o kit churrasco? Ou você só vai participar das festas que é de graça, que você não tem que contribuir com nada, né? E nós não podemos ser assim.
Se nós fazemos parte de uma igreja, nós somos aquela igreja. Então, se você faz parte aqui da comunidade Família de Deus, você é a igreja, você é a comunidade Família de Deus. Se você faz parte da Assembleia de Deus, você é a igreja Assembleia de Deus. Se você faz parte da Deus e Amor, você é a igreja Deus e Amor. Aí não sei qual ministério que você pertence. Você deve contribuir. Então a gente não tem que ficar procurando textos, pretextos para não contribuir, porque alguém está contribuindo. Agora pare e pensa. Se você não contribui, se você não oferta, se você não dizima, quem que vai pagar o aluguel da igreja? Quem vai pagar a água? Quem que vai pagar a luz? Quem que vai pagar as contas da igreja? Alguém vai ter que pagar. Você já parou para pensar que alguém vai ter que pagar essa conta? E muitas vezes essa conta sobra para quem? Para o pastor. Por isso que muitas igrejas estão fechando as portas, porque o pastor vai contabilizar no final do mês e está lá uma dívida de um aluguel para pagar. Nós não podemos ser assim. Eu conheço um pastor que ele é advogado. E ele fala assim para mim: bispo, como eu sou um advogado bem-sucedido, né, no ramo que eu faço, tenho uma empresa jurídica, as pessoas falam assim: o meu pastor é rico, eu não preciso contribuir na igreja. Então ele fala isso. Então ele falou assim: então vou fechar a igreja, vou alugar uma casa, vou fazer um pequeno grupo. Também a igreja agora vai ser um pequeno grupo, não vai ser uma igreja, porque as pessoas acham que porque eu sou rico, né, elas não devem contribuir na igreja, né? E ele é uma pessoa que ele apoia muito a obra social, ele ajuda bastante, é uma pessoa que tem um bom coração, é uma pessoa voltada para o reino de Deus. E é por isso que ele é um advogado bem-sucedido, né? Porque tem muitos advogados aí que estão trabalhando de garçom em restaurantes, é ou não é? Então Deus abençoa aquele que o abençoa. Então, para a gente esclarecer, você faz parte de uma igreja, você não tem que ficar procurando pretexto em textos bíblicos para você deixar de ser um ofertante, de você ser um dizimista, de você ser um contribuinte do reino de Deus. Quando você chega na igreja, a luz não está acesa, não tem água para você beber, você liga para o pastor não tem que ir na sua casa fazer uma visita. Pastor, pelo amor de Deus, aconteceu um negócio aqui, preciso que o senhor venha aqui. O pastor vai lá na sua casa orar, se desloca. Você fala assim: pastor, quanto que o senhor gastou de gasolina? O senhor quer R$20 para colocar de gasolina? Ninguém faz isso. Eu estou falando porque eu sou pastor há muito tempo e nunca ninguém fez isso comigo. E também não quero que faça, não é esse o objetivo. Mas eu estou querendo dizer que tem pessoas que elas não contribuem nada na igreja, são contra oferta, são contra dízimo, não dá um centavo na salva, mas ela quer que o pastor se desloca na casa dela, ela não pede ajuda o pastor não pede ajuda de combustível, de nada, o pastor se desloca, muitas vezes sai do trabalho em que ele faz parte, ou seja, tem alguém contribuindo para que o pastor vá na sua casa, para que o pastor dê um atendimento para você, para que o pastor te acompanhe. Você acha isso justo? Você acha que o Deus eterno, que a Bíblia diz que o trono dele está alicerçado nos tronos de justiça? Olha só, a Bíblia diz que os alicerces do trono de Deus são justiça. Então, você acha que um Deus que tem um trono alicerçado na justiça vai agir a seu favor, já que ele é justo? Ele está vendo que tem pessoas aí ajudando, contribuindo, colaborando, e você não, você é casado com o dinheiro, o amor ao dinheiro. Você acha mesmo que Deus ele vai ser beneficente com você? Pensa, né? Se ele vai ser um galardoador da sua vida. O meu telefone, ele chama toda hora o meu telefone, ele chama, alguém pede ajuda, e eu vou, porque esse é o meu chamado. Eu faço isso com amor, eu não faço isso com peso. Quando alguém fala: bispo, vem na minha casa orar, eu preciso de ajuda, eu vou lá com muito carinho. Para mim é uma honra, é um privilégio poder estar indo na casa de uma ovelha minha e orar por ela e atender ela. Então, às vezes, eu saio de São Paulo do trabalho, porque eu trabalho em São Paulo, saio de Campinas, vou trabalhar em São Paulo, eu venho de lá e vou visitar as pessoas, eu fico até tarde visitando, sábado, domingo. Eu sacrifiquei a minha vida
para o reino de Deus. As pessoas estão lá viajando, passeando, eu estou fazendo a obra, eu estou visitando, eu estou indo em hospital, eu estou dando atendimento, eu estou orando no telefone. Então, quando você precisa de uma ajuda, você está lá desesperado, uma situação está lá martelando na sua cabeça, uma opressão na sua mente, você pega o telefone e você liga para quem? Para o pastor. Você manda uma mensagem lá, pastor, eu estou aqui e tal. Então, você faz parte de alguma coisa, você faz parte de uma igreja, você é membro de um corpo. Agora, pensa comigo, qual é o membro do seu corpo que recebe o sangue e não bombeia o sangue? Todos os órgãos, todos os membros do seu corpo, ele recebe o sangue e bombeia o sangue, ele manda o sangue para frente, porque se ele não bombear o sangue, é porque tem uma trombose nele, você precisa ir para o hospital com urgência, fazer uma cirurgia. Não é isso que acontece com as pessoas que têm problema na vesícula, muitas vezes necrosou a vesícula lá, o sangue não está passando, circulando, está tudo cheio de pedra, você tem que correr para o hospital, se não fizer a cirurgia rápido, você morre. E o que o médico faz? Ele arranca fora aquele órgão. Ele arranca fora. É isso que Deus faz com um membro do corpo que só recebe e não bombeia esse sangue para frente. Ele tira fora, é amputado, é um membro necrosado, porque ele recebe o sangue, mas ele não passa o sangue adiante, está com problema, ele não foi criado para isso, ele não está saudável. Veja que a única vez na Bíblia que Deus se compara a outro Deus, não que ele esteja se comparando, que ele é comparado a um outro Deus, mas a única vez que ele se assimila a um outro Deus é a Mamon, quando ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então veja que ele coloca a Mamon como um senhor. A primeira vez na Bíblia que um outro Deus é chamado por Deus de Senhor. E Mamon não é o dinheiro. Mamon são os desejos da vaidade, né, que o dinheiro pode comprar. São os desejos da vaidade que o dinheiro compra. Então, ninguém pode seguir os desejos da sua vaidade e a Deus ao mesmo tempo. Então, as pessoas elas mandam aqui para mim, bispo, o senhor que fez teologia hebraica, o senhor estudou bastante e tal, o que o senhor fala para mim do dízimo? Então hoje eu estou respondendo aqui, estou respondendo para você, por mais que não tenha nenhuma passagem bíblica, ou se tivesse uma passagem dizendo assim, olha, você está isento de dizimar a Deus, eu ainda seria dizimista. Por quê? Porque existe uma promessa para quem é dizimista. A promessa é que Deus abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medidas. Então pare e pense, a sua igreja, a igreja física, não a espiritual, ela depende da sua contribuição. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele ressuscita 3 dias depois, ele fica mais 40 dias na terra. Quando ele sobe para o céu, a igreja que ele começou aqui na terra, e ele começou uma igreja, sim, tá? E essa igreja também tinha nome, se chamava O Caminho. Tanto que os judeus chamavam ela de seita. Essa é uma seita, essa seita que vocês seguem aí chamada O Caminho e tal. O próprio apóstolo Paulo fala, eu persegui essa seita, a qual se chama, tem por nome O Caminho e tal. Essa igreja, ela só não morreu, ela está viva hoje, através de mim, de você, porque os nossos irmãos da igreja primitiva contribuíram para que essa igreja continuasse. Eles vendiam as suas propriedades, eles vendiam os seus campos e colocavam na mão dos apóstolos. Vai no livro de Atos e veja o que aconteceu com Ananias e Safira. Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, eles venderam uma propriedade, mentiram sobre o valor e deram um valor diferente, contribuíram a menos. E Pedro fala o que para ele? Ananias, você mentiu para o Espírito Santo.
Foi por Espírito Santo. Você não mentiu para homens. Você mentiu para o próprio Espírito Santo. E quando Pedro terminou de falar isso, aconteceu uma coisa com ele lá, sei lá, um ataque, um fulminante, uma parada cardíaca, nós não sabemos dizer, mas diz que ele morreu. Ele morreu após ouvir essas palavras de Pedro. Então, a igreja primitiva, ela está aqui porque os irmãos continuaram agora. A igreja de hoje, ela depende de você. Jesus Cristo, quando ele subiu para o céu, ele deixou essa missão para nós. Então, para que a igreja de Jesus Cristo continue, ele depende de você, ele depende da sua ajuda, ele depende da sua contribuição, ele depende da sua colaboração. Então, quando você fala, eu não vou ofertar, não vou dizimar, pastor é tudo ladrão, tudo bandido e tal, você entra na ideia dos desigrejados, você está matando a igreja do Senhor Jesus, você está sufocando a igreja do Senhor Jesus. É como que se você falasse assim para Deus, eu não quero, Senhor, que esta igreja continue, eu quero que ela feche mesmo, eu quero que todo mundo vá para o inferno, em outras palavras, porque se a igreja fechar, é isso que vai acontecer, as pessoas vão para o inferno mesmo, porque o único lugar hoje que se prega ainda uma mensagem saudável para a sociedade é a igreja. Então, se você faz parte, seja um membro saudável. Não fica, bispo, manda um versículo aí para mim que fala do dízimo, bispo. Não, eu vou falar para você que a palavra de Deus é essa. Não fique procurando brechas para você deixar de ser um contribuinte. A obra de Deus, ela depende da sua contribuição. A obra de Deus, ela depende do seu dízimo, da sua oferta. Se você não fizer isso, essa conta vai sobrar para alguém, alguém vai ter que pagar essa conta. Agora, como eu disse, o trono de Deus é um trono de justiça. Os alicerces do trono de Deus são a justiça. Ele mesmo diz, o trono de Deus está edificado sobre a justiça, ou seja, o alicerce do trono é a justiça. Deus está sendo justo com você, você está sendo justo com ele. Para e pensa, porque uma outra coisa, já está com 17 minutos, meu Deus, estou achando que tem 5 minutos de vídeo, já está com 17 minutos, eu vou finalizar o vídeo, só para você entender. Quando uma pessoa, imagina que o dízimo de R$1.000 é 100, o dízimo de R$1.000 é 100, imagina que você recebe R$1.000, o dízimo é 100, o que vale mais, 100 ou 1.000? Fisicamente, ou melhor, 900 ou 100? Fisicamente, R$900 vale mais do que 100, né? Se você ganha 1.000, 900 é seu e 100 é de Deus. Só que no mundo espiritual, o 100 vale mais do que o 900. Por quê? Porque é o que pertence a Deus. O diabo sabe que se você tocar no 100 que pertence a Deus, ele também pode tocar nos 900. Se ele não conseguir tocar no 100, ele também não pode tocar nos outros 900. Você entendeu? Então, quando você não dizima, não é Deus que vai sair punindo você. Não dizimou, Deus vai me punir, Deus vai me amaldiçoar. Não é Deus. Quem faz isso é o diabo. Deus é bom demais. Quem faz isso é o diabo. Quando você não dizima, o que acontece? Você deixou de dar lá, você ganha 1.000. Ao invés de ficar com 900 e dar 100 para Deus, você ficou com 1.000. Você pegou o 100 que pertence a Deus. Pronto. O diabo vai tocar nos outros 900. Alguma coisa acontece. O carro quebra, o salário não dá para o mês, o dinheiro se perde, acontece alguma coisa com seu filho, você tem que gastar dinheiro no médico. É um desespero terrível e não é Deus quem faz isso. Quem faz isso é o diabo, porque é a porta que ele estava esperando para desgraçar a sua vida. Porque ele é chamado de ladrão, homicida na Bíblia, né? Veio para matar, roubar e destruir. Embora esse texto não se refere a Satanás, já disse aqui. Esse texto se refere aos pilantras, aos pastores pilantras, né? A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor, mas o salteador, que é aquele que entra pela porta de trás e saqueia a ovelha do rebanho,
Então, é esse que veio para matar, roubar e destruir, né? São aqueles pastores que dividem ministério, que criam facções, que é ou não é? Que ao invés de estar ajudando a igreja que ele faz parte, ele está fazendo plano para abrir a igreja dele, falando que o líder dele não presta, que o líder dele se apostatou da fé, que o líder dele está em pecado. Ou seja, ao invés de ir lá orar para o líder dele, ajudar o líder dele, não, ele está criando uma facção, dividindo. Mas Satanás, ele é chamado de homicida, de ladrão, de tudo isso. Então, é isso que ele faz na vida de uma pessoa. Se ele conseguir uma porta, uma brecha, aí ele entra e destrói, tá bom? O vídeo ficou muito comprido, de novo, né? Vou tentar fazer vídeos de 5 minutos aqui, mas espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Faça alguma coisa para Deus, para o reino de Deus. Se levante, se movimente, contribua assim, faça a obra crescer. Você vê, eu levanto de madrugada, antes de ir para o trabalho, eu já estou fazendo um programa de rádio, estou gravando madrugada, editando vídeos, fazendo mídia para a igreja, montando agenda de visitas, quem eu vou visitar ou não. Eu não paro, e eu vou dormir tarde da noite e vou nessa carreira todo dia, nessa lida todo dia, e faço isso com amor, porque eu sei quem tem me abençoado, quem tem me dado saúde, quem tem colocado o pão de cada dia na minha mesa. Então eu tenho uma dívida muito grande por ele, tá bom? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Shalom.